Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso mini curso Como se tornar uma autoridade para o seu filho. E a nossa última aula é sobre divórcio. Meu nome é Jane, sou pedagoga, psicopedagoga e educadora parental. E aproveito para pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder quando tiver vídeo novo por aqui. Divórcio. Foquem na criança e não em vocês. Por que eu começo dessa forma? É muito difícil, pelo menos na maioria dos casos, até que eu atendi, uma das partes está sempre com ódio ou com raiva da outra. E isso não passa. E, infelizmente, eu percebo que quem mais sofre são as crianças, porque ainda é muito pequena, o pai precisa falar com a mãe, a criança não tem autonomia, não tem, né, como se comunicar somente com o pai, então ele passa a maior parte da vida da criança falando com a mãe, né? Infelizmente, eu sei que existem casos que o pai separou da mulher, parece que não tem mais filho, infelizmente é o que acontece. Mas em casos em que o homem ele mantém, né, o relacionamento com o filho, e aí quando se separa e o filho é muito pequeno, ele precisa se relacionar diretamente com a mãe. E quando existe a separação do casal, geralmente o que acontece? Os dois estão com raiva ou um está com mais raiva do que o outro. Geralmente é a mulher, né? Está com mais raiva porque a outra parte aprontou. Então, o que acontece? É difícil? É insuportável? Sim, eu sei que é. Só que o problema aqui não é vocês. Não é o pai, não é a mãe, não é o casal. É a criança. Principalmente se ela for pequena e a mãe tiver que se relacionar com o pai, né, para que ela possa ver o pai nos finais de semana, ou sei lá, a cada 15 dias. Depende aí da organização de vocês. Então, eu sei como é complicado, só que isso afeta mais a criança. Imagina, ela tinha uma realidade, de repente, muda totalmente. E quando alguma coisa muda-se muito bruscamente, é comum que a criança tenha um comportamento que vai retroceder algumas coisas. Às vezes, dependendo da idade, a criança pode ficar com muita raiva, né? Dependendo da idade, a criança pode voltar a fazer xixi na cama. Dependendo da idade, a criança pode ter muita dificuldade na escola para conseguir acompanhar as aulas. Então, tem que ficar atento, porque mexe. Com certeza mexe, a criança não entende o que aconteceu, ela tinha os pais, de repente não tem mais, ela só consegue entender isso, que não tem mais. Não que o pai tenha feito algo de errado, né, e a mãe descobriu, ou fez outras coisas de errada, e a mãe não tem que aceitar mesmo, que é muito pior você se manter num relacionamento ruim, porque você está dando exemplo para a criança de que ela tem que ficar num relacionamento falido, ruim, né, que te maltrata. Não, não tem que. E quando é inevitável e tem que separar mesmo, não tem jeito, é bom olhar esses aspectos em relação à sua criança ou seu adolescente, porque vai ter alguma coisa ali que vai mexer. O ideal seria, para ajudar a criança ou adolescente a internalizar melhor, a lidar melhor com o que está sentindo, já procura uma psicóloga infantil. Já se adiante. Procure um terapeuta para você também, um psicólogo para você também. Tem muitos aí que são psicólogos de divórcio, né? Porque é muito pesado mesmo, eu sei disso. Você passar uma vida com a pessoa e de repente você não tem mais aquela pessoa, independente do motivo. Se foi você que quis pedir o divórcio, se aconteceu alguma coisa e tinha que separar, era inevitável. Você não está errado, ninguém está julgando quem precisa se separar, mesmo tendo filhos. Ninguém está julgando, pelo contrário. A gente tem que entender que é possível recomeçar quantas vezes forem necessárias, com filho, sem filho, mas entenda que tem que olhar. Olha para você, olha para o seu filho, busque ajuda por esse período. Depois cada um vai conseguir entender melhor o que está sentindo, lidar melhor com as emoções, e aí você consegue voltar para o seu eixo, o trem volta de volta para os trilhos. Mas não deixe de procurar ajuda, isso é muito importante. Em meio a essa raiva, esse ódio, eu sei que existe, não vamos aqui tapar o sol com a peneira, passar pano, não é essa a questão, tá? Mas lembra que, por mais que você não goste, por mais que, né, você ainda esteja muito abalada,
é importante entender que não é para falar mal. Nem a mãe falar mal do pai para a criança, nem o pai falar mal da mãe para a criança. Isso é previsto em lei, é crime, se chama alienação parental, além de você ter ali mais munição errada para você ferrar com o emocional daquela criança ali. Criança não tem que ficar no meio de pai e de mãe, só tem que ser criança. Já basta as coisas que, né, já vão acontecer naturalmente na vida. Você não precisa ajudar a piorar, não precisa. Lembra que foi essa pessoa que você escolheu para se casar ou para ter filho. Ah, mas eu me arrependi. Tá bom, só que já tem um filho, né? Não tem como botar para dentro. Engole isso quando for relacionar com a sua criança. Ponto. Mais à frente, quando ela se tornar maiorzinha, tiver entendimento, ela vai saber quem é o pai. Não se preocupe quanto a isso. Mas não é você que tem que começar a encher a cabeça da criança com o que o pai fez, deixou de fazer. A mesma coisa, o homem ali, que é o pai da criança, não tem que ficar enchendo a cabeça da criança falando o que a mãe fez ou deixou de fazer. Isso é muito ruim, é muito nocivo. Vocês não se separaram? Então, pronto, já foi resolvido. O resto, você vai fazer essa manutenção aí, seja no psicólogo, né, seja no apoio que você acha que tem que buscar, mas não coloque a criança no meio. Por favor, não coloque a criança no meio. Ela é um outro ser humano, independente de vocês dois. Tá? Ela não merece passar por esse tipo de situação. Já basta tudo o que está acontecendo. Ela não precisa de mais uma tonelada em cima dela. Porque a gente tem que lembrar que não é porque é criança, não é porque é adolescente, já entende. A gente não entende, a gente não consegue lidar com o nosso emocional da forma que deveríamos lidar, porque é muito difícil. Acho que chegar nesse nível, a pessoa tem que ser muito espiritualizada. Nós, adultos, temos muita dificuldade em lidar com as nossas emoções. Você imagina uma criança e um adolescente que não tem maturidade para isso. Então, não exija algo que os seus filhos não têm capacidade de fazer. Mas você tem. O adulto aqui é você, que é pai, que é responsável, que é mãe. Então, bota a cabeça no lugar e faça seu papel de mãe e de pai, sem adicionar mais carga emocional desnecessária para o seu filho. E se você chegou até aqui, quero agradecer a presença. Quem perdeu alguma das aulas, eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo a playlist completa. Dá uma olhadinha nas aulas que você perdeu. Qualquer dúvida, o que você quiser trocar, o que você conseguiu já começar a aplicar e a ter resultados, coloque aqui abaixo. Eu vou adorar saber. Não deixe de se inscrever no canal para você não perder quando tiver vídeos novos por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!